לכולם. שבת שלום, שבת שלום, שבת, 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 שבת שלום. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל היי. 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 עוד אבינו היי, עוד אבינו היי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו היי. עוד אבינו היי, עוד אבינו היי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו היי. זהור את יום השבת לקדשו. Lembre que do dia de Shabat para santificá-lo. Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome. Seu reino é para todos sempre. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todos em Teshuvah, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvah Total. Meu nome é Raimson Correa. Sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos da nossa maravilhosa Torá, a palavra do Eterno, que vem do coração dele, direto para os nossos corações. Tá? Seja muito bem-vindo, você que é novo aqui no canal, quem sabe pela primeira vez participando e dessa forma nos prestigiando com a sua participação. Tá bom? Espero que tenhamos grandes momentos aqui de estudo, de aprendizado para a nossa prática diária daquilo que estamos estudando. Tá bom? Maravilha, maravilha. Que bom. Então, aqui fazendo uma participação especial neste maravilhoso dia de Shabat, que depois já dos estudos que foram apresentados maravilhosamente pelo nosso querido professor Leniel, né, no recebimento do Shabat e no estudo pela manhã, agora à tarde fazendo a conclusão, estaremos aqui contribuindo, cooperando com o nosso querido professor Moré Leniel, tá bom? Ok. Então é isso, meus queridos. Quero desde já agradecer também as suas orações a favor de todos os nossos irmãos em Teshuvah, certo? Até mesmo pessoas em Teshuvah que você nem conhece. Certamente o Eterno recebeu, tem recebido as suas tefilot, as suas orações e certamente também abençoando cada um em seus respectivos lugares, em suas cidades, nas regiões em que residem, tá bom? Ok, espero que o som esteja chegando aí direitinho, certo? Eu dei aqui um up na captação do áudio, espero que esteja chegando bem aí, tá bom? Ok, o meu timbre de voz não é ele não é agudo, né? É um grave. O agudo ele se sobrepõe nessas horas aqui na captação do áudio, então quem tem a voz um pouco mais grave tem que compensar aí, aumentando um pouquinho aqui o volume, tá bom? Foi o que eu tentei fazer aqui, eu espero que esteja chegando bem aí para você, tá certo? Ok, então vamos dar sequência aos estudos dessa maravilhosa porção, tá certo? Que é a porção de número 3, chamada Lech Lecha. Lech Lecha. Saia por você, ou saia para você, certo? E a partir disso, com esse maravilhoso tema, né, dessa porção, a gente pode caminhar e aprender as lições que o Eterno separou neste momento para os nossos corações, bem como tem preparado nos 2 momentos anteriores com o estudo do nosso querido Moré Leniel, tá bom? Parashat Lech Lecha nos traz aqui, como já foi apresentado, o que aconteceu, a história de Abraham Avinu, nosso pai Abraham. Eu digo nosso pai, né, com todo orgulho, no bom sentido, é claro,
porque ele se tornou pai de muitas nações, né? Então, a gente vai ver os detalhes disso, certo? E, obviamente, fazendo os comentários necessários a partir daquilo que estaremos lendo no texto da Torá, tá bom? Eu creio que você já está pronto, certo? Nesse maravilhoso dia, dia de Shabat, dia esse que o Eterno chama de meu santo dia e compartilha com a natureza da sua criação. Você já está pronto para fazermos juntos a leitura e análise dos textos, tá bom? Então, vamos lá. Então, iniciando a partir do verso 1 do capítulo 15 de Bereshit, Gênesis. Tá? Para quem está chegando agora também, ó, vale lembrar que você tem, ó, a transliteração do nome do livro, certo? Bereshit é em hebraico. E aqui entre parênteses, a sigla que refere-se ao livro de Gênesis, equivale ao nome, né? Gênesis, GN, tá bom? Bereshit, capítulo 15, verso 1 em diante. A partir do verso 1 diz assim: Achar hadvarim ha'eleh haya dvar Adonai el Avram bamachzeh lemor al tira Avram Anochi magem lach sachacha harbe meod. Após estas palavras, portanto, o que antecede o capítulo 15, veio a palavra de Adonai para Avram. Repara aqui, ó, aqui, ó, Avram. Repara que ele ainda é chamado de Avram, conforme seus pais lhe deram o nome, certo? E aí veio a palavra do Eterno para ele em uma visão, dizendo, olha só, o Eterno disse para ele: não tenha medo, Avram, eu sou um escudo para você, sua recompensa será muito grande. Maravilha! Olha só que interessante. Então a gente já tem aqui no verso 1, capítulo 15, o Eterno falando algo a mais do que já vinha falando nos capítulos anteriores. Vale lembrar que Avram, até então, Avram recebeu o chamado do Eterno para sair, conforme nós já estudamos, Moré Leniel, para sair da sua terra, da sua casa, da casa de seus pais, da sua parentela, para ir a um lugar que o Eterno iria mostrar. Certo? E é interessante notar a forma com que Avram, até então, confia no Eterno. Ele já tinha aí uma certa idade, ok? Então, ele confia no Eterno e simplesmente aceita esse chamado do Eterno e segue adiante, né? Conforme o Eterno havia dito para ele, Ler lecha, né? E assim ele fez. É incrível. Então ele tem essa característica, Avram, e que é muito marcante nele, tá? E agora o Eterno diz para ele assim, uma visão para ele não ter medo, pois certamente o que viria após esse momento em que o Eterno fala com ele, viria situações que o colocariam realmente como que em medo. Mas o Eterno está dizendo que o Eterno está com ele, está junto dele. Por isso o Eterno usa essa expressão dizendo que é um escudo para ele, né? Aqui você tem a palavra magem, escudo. Inclusive é essa mesma palavra, magem, que se refere àquele símbolo, né? Que daí vem Magem David, escudo de David, tá, gente? Não é uma estrela, como muitos pensam, né? Uma estrela de 6 pontas, não é uma estrela. É um escudo, magem, né? Popularmente conhecido como estrela, mas tudo bem, deixa lá. Mas você que está aqui em Teshuvá, saiba, tá? Só comentando aqui, aproveitando que a gente está aqui diante da palavra magem, vale a pena, né? Tá certo. Então, o Eterno se coloca como, voltando aqui,
se coloca como um escudo para Avram. Interessante. O Eterno se colocando como escudo, portanto, significa que o Eterno está se colocando como aquele que irá proteger Avram. Ora, quando se utiliza um escudo, até os dias de hoje, inclusive, pelos militares que utilizam, né, desse recurso, o escudo é colocado na frente ou atrás, né? Você já viu algum militar colocando o escudo em uso atrás dele, na costa dele? Não, sempre é na frente. Ele embraça o escudo e coloca aqui na frente. Então, o Eterno está dizendo: eu estou indo à sua frente, eu estou preparando o caminho. Confie em mim, eu estou à sua frente. Eu estarei guardando você, eu estarei protegendo você, né? Então, interessante a maneira como o Eterno fala com Avram. E diz que a recompensa dele seria muito grande. Meod. Então, olha que interessante. Eu peguei aqui essa expressão Anochi Magem Lach. Anochi Magem Lach. E trouxe para cá, para a gente fazer uma breve análise a respeito dessa expressão que o Eterno utilizou. Isso me chamou a atenção. E aí, quando a gente aumenta o nosso foco, melhor, quando a gente propõe o nosso foco sobre essa expressão, olha só o que a gente encontra. Vamos lá. Anochi Magem Lach. Eu sou um escudo para você, né? Então vamos lá. Considerando que as letras em hebraico possuem seus respectivos valores numéricos, então, se nós somarmos cada um desses valores dessa expressão, né? Então vamos ter como somatório 224. Então, quando a gente faz isso, gente, tá? Quem também está começando agora, você que tem mais tempo já sabe, né? Você já está aí experiente. Quando nós somamos todos esses valores, nós temos um valor final aqui que nós chamamos de valor numérico. Nesse caso, o valor numérico da expressão, tá? Que é 224. 224, e aí você vai associar isso com uma outra palavra ou expressão que tem o mesmo valor, 224, nesse caso, tá? Qual é a palavra? Olha só, a palavra derer, que significa caminho ou estrada. Estrada como uma forma de extensão de caminho, certo? Mas a rigor, caminho. Derer, interessante, o mesmo valor, portanto, olha só, essa expressão e essa palavra, certo? Eu sou um escudo para você e caminho, elas se relacionam. Existe uma relação de significado entre elas que, obviamente, deve ser considerada no contexto desse texto do capítulo 15, verso 1, bem como o contexto geral da porção, né? Ok, então elas estão ligadas entre si. Agora, quando você fala em caminho, gente, mas como assim caminho? O Eterno está dizendo que ele é um escudo para Avram. Até então, Avram, né? E a gente encontrou aqui a palavra caminho que se relaciona a isso. O Eterno é escudo e é caminho, como assim? Bem, mas caminho do quê? Que caminho? Avram seguia qual caminho? Que caminho é? Bem, caso alguém tenha dúvida, então aí vem uma segunda análise a respeito disso, que é o seguinte, olha só. Nós temos aqui as 4 consoantes do nome do Eterno. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Olha só, que somando os valores correspondentes a cada uma das letras das 4 consoantes do nome do Eterno, nós temos o valor numérico 26. Agora vem uma nova contagem, que é o seguinte: nós vamos reduzir esse 26 a um único valor, um único dígito, né? Então, 2 mais 6, 8. Então, quando você faz isso, que você reduz a
a um único dígito, a um único valor, então você tem a chamada raiz numérica. Por favor, não confundir raiz numérica com valor numérico. São coisas diferentes, tá? Então, a raiz numérica que deu 8 é a mesma raiz numérica da expressão eu sou um escudo para você e caminho. Portanto, qual é o caminho que Avram seguia? O caminho do eterno. Tá? O caminho do eterno. Maravilha. Então, Avram percorria conforme as orientações do eterno. Isso é muito incrível e nos ensina grandes lições, dentre elas, como por exemplo, só há um caminho na nossa vida que realmente conduz para o nosso bom relacionamento com o eterno, para estarmos em shalom com ele e com as pessoas. E qual é o caminho do eterno? A Torá. A Torá é um caminho, certo? Então é incrível como a gente fazendo essa análise, como por exemplo aqui, olha só, né? Então, aqui, você verifica a ligação dessas raízes numéricas e percebe a ligação dessas expressões, né? Veja só, certo? Então é incrível, você percebe isso, olha só. Se nós, inclusive, falando em Torá, né, eu acabei não colocando aqui, mas se eu vou pegar aqui a canetinha e riscar aqui, ó. Se nós pegarmos a palavra Torá, vou fazer aqui do lado, olha só. Aqui, Tav, Vav, aqui o Resh e a letra Re, Torá. Nós vamos ter aqui, olha só, Torá. Se você pegar os valores correspondentes a cada um deles, certo? Você vai ter um determinado valor numérico que vai dar 656, que reduzindo para um único valor vai dar o número 8, entendeu? O eterno é o caminho porque a sua instrução é o caminho, a sua Torá é o caminho, tá bom? Deixa eu colocar aqui de caneta para você. Somando tudo, aqui ó, 656. Pronto, né? Aí se você soma 6 mais 5 mais 6, vai dar 17, 1 mais 7, 8. Portanto, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se consigo fazer o 8 assim. Aqui. Tá aqui, 8. Tá bom? Incrível. Então esse é o caminho que a humanidade precisa caminhar, trilhar, certo? Desenvolver a partir dessa forma de proceder. A palavra do Eterno, a sua Torá, Torá significa instrução, ensino, tá? Ok, então se deu para entender até aqui, fico muito feliz, tá, meu irmão? Vamos seguir adiante. Aí, olha o que acontece no verso 2, que diz assim, Vaiomer Avram, e disse Avram, Adonai, Adonai, ou Adonai, o Eterno, Ma titem li ve anochi choler ariri uben meshek beiti hu damsek Eliezer. Avram respondeu, Adonai Eterno, que bem me trarão teus presentes, se eu continuo sem descendentes? E Eliezer, de Damsek, de o Damasceno, né, herdar minhas posses. Então, o Eterno estava fazendo promessas a Avram, mas Avram já estava pensando no seu herdeiro. E o único herdeiro, nas condições do momento que havia ali, era o seu servo Eliezer. E que, portanto, ele, por sinal, vale lembrar que ele confiava muito. A gente vai ver isso mais adiante, quando Eliezer vai ao encontro de uma futura esposa para o seu senhor Yitzhak, filho de Avram.
Já naquela época, Abraham. Tá bom? Então ele sente isso e lamenta, né, pelo fato de ainda não ter uma previsão de se teria um filho ou não, né? Verso 3: Tu não me destes um filho, Avram continuou. Por isso, alguém nascido em minha casa será meu herdeiro. Então, até então, gente, é a visão periférica ou imediata de Avram. Realmente, ele não tinha filho ainda, nem previsão. Além disso, a esposa dele, Sarai, até então, ela com uma certa idade, uma idade avançada. Mas aí que tá, porque quando o Eterno tem planos, então as coisas vão acontecer, contudo, no seu devido tempo, tá? No seu devido tempo, as coisas sim acontecem, pela mão do Eterno. E a gente vai ver isso ao longo da leitura. Vamos lá. Aí, olha só o que o Eterno vai dizer para ele no verso 4. Verine devar Adonai. E eis que a palavra do Eterno, Elav, para ele, Lemor, veio para ele, né? Lemor, dizendo, Lo irashcha ze, ki im asher yetze mimecha hu irashecha. E eis que a palavra do Eterno veio a ele, a Avram, dizendo, este não será o teu herdeiro Eliezer, como ele supunha o Avram, mas aquele que sair das tuas entranhas, isto é, do teu interior, de dentro de você, esse será o teu herdeiro. Que maravilha, né? Avram agora recebe uma promessa do Eterno a respeito desse assunto, do momento que estavam, né, falando. O herdeiro de Avram já não seria o seu servo Eliezer, como imaginava, pelo fato de não ter filho ainda, algo natural, né? Todos nós, gente, se estivéssemos no lugar de Avram, pensaríamos da mesma forma. Ou quem sabe até nem acreditaríamos que seria possível, né, que Sara tivesse um filho, que ela concebesse. Contudo, estamos falando de Avram, alguém cujo comportamento devemos imitar, seguir esse exemplo, tá? Então, é muito importante nós observarmos também, quando o Eterno diz aqui, olha, memecha das tuas entranhas, olha que incrível, gente, das tuas entranhas, isto é, do teu interior, de dentro de você. Então, algo de dentro de Avram iria se externar. Quem seria? O que seria? Obviamente, a semente de Avram, que viria de dentro dele, futuramente, no caso, Yitzhak. Então, Avram, acompanhando tudo isso, na expectativa de quando aconteceriam estas promessas do Eterno, e ele vai guardando tudo isso no seu coração. E ele vai seguindo adiante conforme as orientações do Eterno. Nós não vemos aqui, isso é também interessante notar, nós não vemos aqui em momento algum Avram demonstrando em palavras a sua preocupação com o tempo, em relação a quando as coisas que o Eterno prometeu iriam acontecer. Ele simplesmente segue o caminho. Se é para estacionar naquele ponto, naquela cidade, ele estaciona. Se é para seguir adiante, ele segue. Ele segue exatamente como a gente lembra, né? Quando o povo de Israel estava debaixo da nuvem do Eterno, então, quando a nuvem parava, o povo de Israel parava. Quando a nuvem se movia, o povo de Israel também se movia, seguia a nuvem. Então, sempre debaixo da nuvem do Eterno. Nós já vimos isso, né? Então, Avram, nesse sentido que eu estou falando, já caminhava debaixo da nuvem do Eterno, debaixo da mão do Eterno,
das suas orientações. Que maravilha! Certo? Outro detalhe, né? Que bom que eu lembrei aqui. Olha só, o texto, ao dizer das suas entranhas, o Eterno faz questão de deixar essa expressão, né? Olha, por que o Eterno não colocou a expressão alguém da tua carne, ou então alguém, um filho teu, por exemplo, porque um filho seu e tal. Mas não, o Eterno usa essa expressão, né, das suas entranhas, que nos faz pensar realmente no interior, no mais profundo ser de Avram. Bem, qual é a leitura que eu faço disso? É que este herdeiro de Avram que viria não seria simplesmente algo biológico, mas alguém que traria o interior de Avram, a maneira de como se relacionar com o Eterno, entendeu? De manter shalom com o Eterno e com as pessoas à sua volta. Alguém que traria a essência de Avram, que daria continuidade disso. Yitzhak, futuramente. Entendeu? Além disso, eu disse biologicamente falando ainda, né? Vale lembrar que muitas características, seja do pai, seja da mãe, elas são transferidas sim para os filhos, certo? Características da fisionomia, características em vários aspectos, né? Então, por exemplo, o que acontece Yitzhak herdaria sim, geneticamente falando, muito da maneira do seu pai, Avram. Herdaria sim. E a gente vai ver isso nos estudos das porções posteriores, tá certo? Outra coisa, falando, né, nessa questão da herança genética, da mesma forma, isso nos lembra o nosso querido mestre, Yeshua, que nos ensinou a praticar a Torá da melhor maneira possível. Olha só, ele, assim como você e eu, ele herdou características de seus antepassados. Ele herdou características do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, seus bisavós. Então, se a gente fizer a construção disso no sentido contrário, isto é, os antepassados de Yeshua, conforme está descrito no livro na carta de Lucas, por exemplo, né? Tem Mateus e tem Lucas. Então, inclusive tem aqui no canal um estudo sobre a genealogia de Yeshua, né? Então veja lá, o professor Marcos Felipe, de uma forma incrível, que apresenta esse estudo. Você que puder, separa um tempo e acompanha lá. E aí, o que acontece? Yeshua herdou sim características de seus antepassados, inclusive herdou características de David, que é apresentado, né? Por isso que é chamado, certa vez um cego, né? O cego Bartimeu chamou Yeshua ben David, Yeshua filho de David, tenha compaixão de mim. Então olha só, por que aquele cego disse Yeshua ben David, filho de David? Porque ele sabia que Yeshua era descendente, ele era da linhagem de David. Portanto, Yeshua, biologicamente falando, herdou características sim de David. Inclusive, aí você vai fazer a comparação. Vamos lá. Esse carinho, esse amor pela Torá tão especial que David tinha, apesar dos erros que cometeu, se arrependeu de coração e o Eterno aceitou a tchuvá dele. Olha que interessante. Então, essa característica de amor à Torá foi herdada por Yeshua. Por isso que nós temos esse estudo excelente que ele apresentou, o Sermão da Montanha, onde você tem ali a partir do capítulo 5 da carta de Matitiarro, de Mateus, ele falando, né? Mais um estudo aqui, inclusive, apresentado num primeiro momento pelo professor Marcos Felipe, que agora virá em uma nova edição com a nossa querida professora, nossa querida Morá, Suzana.
aguardem, logo logo ela estará apresentando esse maravilhoso estudo. Não sei se na quarta-feira, no horário que foi Atos dos Emissários, né? A gente já concluiu Atos. Então, não sei se na quarta-feira ou em algum outro dia da semana, ou quem sabe no final de semana, que a Morá Suzana vai trazer aí com esse olhar aí de alguém, né, que realmente viveu muito tempo ali em Israel, com todas as experiências vividas na terra de Israel, e agora olhando esses textos que nos traz a essência da Torá na fala de Yeshua, explicando ali os detalhes da Torá, é muito incrível. Então estamos com uma grande expectativa de aprender com a nossa querida professora, tá? Shabbat Shalom, Moré Marcos Felipe, Shabbat Shalom, nossa querida Morá Suzana, tá? E suas respectivas famílias, tá bom? Então é isso, olha só que incrível. Yeshua herdou características de seus antepassados, inclusive de David. Da mesma forma, Yitzhak iria herdar características de seu pai, Avram. Tá? Maravilha, olha só que incrível. Então a gente vai percebendo isso. Então o Eterno não podia ser Eliezer. Não podia ser Eliezer o herdeiro de Avram. Não podia. Aí, verso 5. Vayotse oto ahutza vayomer chabet na hashamayma uspor hakochavim im tochal lispor otam vayomer lo ko Ihye zarecha. Então, depois que o Eterno faz a promessa para Avram de um descendente, de um herdeiro, né? Então ele o levou para fora, né, de sua sucá, de sua cabana, e disse, ou quem sabe era uma tenda, né? E disse, o Eterno disse para ele: olhe para o céu e conte as estrelas. Missão difícil, hein? Se você puder, seus descendentes serão igualmente incontáveis. Interessante, por isso que o Eterno é aquele que abre porta onde não há porta. Imagina só, Avram, com a idade que tinha, sua esposa também, com a idade que tinha, a partir daí ter um filho e a partir dele ter toda uma descendência incrível, filhos e netos e bisnetos. E o Eterno usa essa comparação aqui, fazendo Avram olhar para as estrelas. Olha que incrível. E aí, para ele fazer essa contagem, né? Claro, o Eterno não estava dizendo literalmente para ele contar as estrelas, mas o Eterno estava dizendo que assim como as estrelas são incontáveis quando nós estamos diante delas a olho nu, assim, olhando o céu. Imagina no lugar, na região em que Avram estava, o quão lindo era o céu, né? Quando o Eterno faz isso com ele, está dizendo que seriam muitos, incontáveis, né? Tanto pelo fato de que no futuro haveria, em relação ao momento aqui, no futuro haveria o povo de Israel, que são muitos, quanto os filhos de Abraham, que estão nas outras nações, incluindo você e eu. Porque se nós passamos a confiar no Eterno, assim como Avram confiou, então nós somos sim filhos, nós somos descendentes de Abraham. Você confia no Eterno como ele confia, então somos. Entendeu? Maravilha. Inclusive, aí aqui eu lembrando, né, que quando o Eterno coloca Avram para contar as estrelas, observa aí a ilustração aqui, né? Ele aqui observando as estrelas. Imagina só, talvez alguém diria, aí eu me lembro agora da Parashat Bereshit, né? Parashat Bereshit. Alguém talvez diria, mas qual a necessidade de o Eterno ter criado? Qual a necessidade de o Eterno ter criado
tantas estrelas. Já não bastava a nossa estrela mais próxima de nós, que é o Sol, né? Nós chamamos assim de Sol. Não bastava essa estrela, aí tinha que ter outras mais. Bem, além do visual, eu estou imaginando alguém dizendo, além do visual, que é muito bonito, mas qual a função disso? Está tão distante da gente? Bem, gente, tudo que o Eterno criou tem o seu propósito, tem a sua razão, tem o seu motivo, tá? As coisas não estão aí à toa. Eu falo da criação do Eterno, os animais, a vegetação, o universo em si, com tudo que existe, não está aí à toa. Aí eu te pergunto, nessa hora em que o Eterno fala com Avram, se não houvesse as estrelas, como é que o Eterno ia ter como demonstrar para Avram, para ele ter uma noção de dimensão de o quão grande seria a sua descendência, se não houvesse as estrelas nesse momento que o Eterno falou com Avram, entendeu? Então, olha aí. Então, já em Bereshit, o Eterno já cuidou disso. O Eterno já sabendo que chegaria esse momento. Então, obviamente, claro, além das interações químicas, físicas e biológicas, né, que permeiam aí o universo com toda essa estrutura, que o Eterno fez cada coisa de uma forma incrível, né? Então, temos aqui também, olha, né, um dos motivos pelos quais o Eterno criou as estrelas, tá bom? Aí é incrível, né, como a gente olha essa natureza e ela contém a glória do Eterno. Verso 6. E confiou, aqui em hebraico, Veremim, remim vem de emunar, tá? A palavra aqui está flexionada, tá? A expressão central aqui, gente, Veremim, é o Aleph, o Mem e o Nun, a letra Nun, tá? Essa parte aqui, que é confiar, que vem de emunar. Veremim Badonai, e confiou em Adonai, Vayarcheverá lo Sedaká, e confiou e acreditou e teve fé em Adonai, e isso lhe foi creditado, foi considerado pelo Eterno como Sedaká, isto é, como justiça. Foi justo o que Abraão fez. Ele confiou no Eterno. Interessante, né? O Eterno externar isso. O Eterno poderia, por exemplo, simplesmente passar por cima disso e dizer, certo, né? Mas não, o Eterno fez questão de registrar em sua Torá de que Avram confiou no Eterno. E, inclusive, esse é um dos pontos chaves dessa paraxá, dessa porção, porque fala de confiança. Sem confiar no Eterno não tem como prosseguir, não tem como seguir adiante. É preciso confiar na voz do Eterno. Avram nos dá esse exemplo. Ele confiou no Eterno. Ainda que com a sua idade avançada, bem como de sua esposa, Sarai, né? Ainda que no momento agora, vivendo em uma terra que não era sua, não era algo familiar para ele, seus vizinhos não eram pessoas que conviveram com ele durante muito tempo, então ele se esforça para ter uma boa vizinhança, tá? Interessante. E apesar de todas essas coisas, ele não pensa em si mesmo, ele não se preocupa consigo mesmo, mas ele se preocupa em agradar ao Eterno, a palavra do Eterno. Então, essa confiança, gente, nos traz grandes lições, vários exemplos. Eu vou aqui trazer um. Talvez você que me escuta agora, meu irmão, e que ainda não iniciou o seu caminho de retorno ao Eterno, você que ainda não atentou para o que o Eterno disse quando ele pronunciou isso no Sinai, né?
Shmot, Êxodo capítulo 20, quando ele faz o seu quarto pronunciamento, ele disse: Zachor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Você confia no Eterno? Você confia nele? Então você busca praticar as instruções dele. Você lembra e guarda o dia de Shabat. Entendeu? Eu sei que talvez você, pode acompanhar aqui os estudos, acha bonito, tira as lições que, conforme a leitura e a explanação dos professores, é preciso confiar no Eterno para poder continuar a caminhar em Teshuvá. Sem a confiança no Eterno, não tem caminhada em Teshuvá. E quando se fala em confiar nas suas instruções, é colocá-las em prática, obviamente. Como, por exemplo, nós temos a questão com o Shabat. Shabat, ele, sendo o quarto pronunciamento do Eterno, se você confia nele, na sua palavra, então você segue as instruções dele. Se o Eterno fala sobre a alimentação, o Eterno diz o que é alimento, o que não é alimento, então você considera isso na sua alimentação diária, entendeu? Ainda que diante das situações no seu dia a dia, você encontre momentos em que parece que você vai, fica meio sem jeito de dizer, olha, puxa, isso aqui eu não posso, eu não me alimento disso e tudo mais. Então, falando nisso, uma outra coisa importante é a gente se antecipar para situações que você já imagina que vai ter, no caso, a alimentação inapropriada, vamos chamar assim, lá naquele local, e você precisa se precaver em relação a isso. Já se antecipe, tá certo? Verifique, pense sempre adiante, tá? Então, voltando aqui, Avram, um exemplo para nós. Eu estou falando Avram porque a gente ainda não chegamos no texto que o Eterno vai acrescentar uma letra ao nome dele, Então tem que falar Avram. Até então, Avram, certo? Então esse exemplo de emuná, de confiança, inclusive citado na carta aos Hebreus, certo? Se não me engano, no capítulo 11, Avram é citado ali como exemplo de emuná, de confiança no Eterno. E o Eterno acreditou isso como tzedaká, como a gente encontra aqui no texto. Tá? Certo? Agora vamos para uma outra sequência de textos, tá? A gente destacou aqui alguns textos. Vamos ao capítulo 16, verso 1, que é o próximo capítulo. Diz assim: Vesarai eshet Avram lo yalda lo vela shivcha mitzrit ushma Hagar. Sarai, mulher de Avram, não lhe dera nenhum filho. Entretanto, ela possuía uma serva, ou uma escrava egípcia chamada Agar. Então, olha só, é interessante a gente notar isso. Naquela época, talvez você ache estranho uma escrava, a palavra escrava. Coloquei aqui serva, porque a palavra serva, dentro da nossa compreensão no português, digamos assim, de primeira já tem um alcance muito maior do que se eu colocasse simplesmente a palavra escrava. Eu teria que passar aqui umas meia hora explicando que essa palavra escrava não é, obviamente, no sentido do que a gente já conhece de história do Brasil, e por aí vai. Mas é uma serva que ela tinha, como alguém que trabalhava para ela, certo? Então, Sarai não tinha nenhum filho. E aí vem o verso 2. Então, Sarai disse a Avram: ouça-me, Adonai não me permitiu gerar filhos. Portanto,
vá e durma com minha escrava, com minha serva. Talvez eu consiga ter filhos por meio dela. Avram ouviu o que Sarai disse. Esse ouviu aqui, ó, isso é, ele concordou, ele considerou essa possibilidade, tá bom? Para que eles tivessem um filho. Então, a gente entende perfeitamente o pensamento de Sarai no momento, certo? A sua vontade, o seu querer, o seu desejo em ter uma criança. Então ela toma essa atitude. Por que ela faz isso? Ela obviamente sabe que a sua idade já está, de certa forma, avançada. Então um filho agora já seria praticamente impossível, né, aos olhos humanos. Então, mas como o Eterno já havia prometido para Avram, e é o que dá a entender aqui, ele não falou isso nessa hora e não comunicou isso a Sarai. Pelo menos o texto não transparece isso. Então Sarai toma essa atitude e é o que dá a entender, Avram concordou, certo? Que fosse assim. Verso 3. E depois de Avram ter vivido por 10 anos na terra de Canaã, 10 anos, gente, Sarai, mulher de Avram, pegou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a para Avram, seu marido, para ser sua mulher, né? Então, já morando ali 10 anos em Canaã, detalhe, gente, 10 anos, a terra não havia sido dada pelo Eterno para Avram. Ele era um estrangeiro em Canaã. Imagina a situação, um estrangeiro morando ali fora da sua terra, não constituiu uma família. É como se ele estivesse claro, a gente nunca vai saber a mente de Avram naquela hora, mas é como se ele estivesse pensando, puxa, eu com essa idade ainda não tenho um lugar fixo para viver, não tenho um filho que seja herdeiro meu. Então como se ele estivesse ainda na estaca zero, entendeu? Então, imagina só, 10 anos, e a confiança que ele tem no Eterno. Vayavo el Hagar vatahar vatre ki harata vatekal gevirta beineha. E é só, e Avram está implícito no texto, não tem a palavra Avram, mas eu coloquei para ficar bem claro. E Avram entrou para Agar. Aqui, ó, vaiavô, e entrou el Hagar. E essa palavra aqui, bo, quer dizer entrar, chegar, se aproximar. Nesse contexto está justamente no sentido em que está entre parênteses aqui. Ele manteve relações sexuais com Agar, conforme havia acordado com Sarai. E ela engravidou, tá? Agar engravidou. No entanto, ao perceber-se grávida, ela olhou para sua senhora, Agar, olhou para sua senhora com desprezo. E a gente sabe, gente, que o corpo, obviamente, tanto masculino quanto feminino, tem suas alterações hormonais, enfim, principalmente da mulher e principalmente quando ela está gestante. A gente observa isso, né? Tanto é que a mulher tem alterações no seu humor, ela tem, quando está gestante, tem momentos que tem vontade de chorar, e por coisas que ela tem a consciência de que, sabe, que ela não choraria naquela situação se ela não estivesse gestante. Mas é uma mudança hormonal realmente do momento, tá? Por isso é preciso que as pessoas em volta dessa mulher gestante compreendam, tá? O comportamento dela, o humor dela. Pode ser que ela fique chateada o dia todo, pode ser que ela, enfim, os humores, né, afloram ali. Então, inclusive esse que a gente encontra no texto, onde Agar, ela olhou para sua senhora com desprezo, tá? Totalmente compreensível aqui, ó, tá? Aí, por favor, não leve isso a mal, né? Alguém
Poderia ser também uma espécie de rixa entre as duas? Poderia. Eu não sei a mente de H, mas ao que dá a entender, pela gestação dela, penso eu que seria algo muito mais hormonal. E, obviamente, isso colocou as duas nessa situação. Foi por isso que aí vem o verso 5. Então disse Sarai a Avram. Olha o que ela disse para ele. Minha violência seja contra ti. Eu te dei minha serva no teu colo. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Eterno julgue entre mim e ti. Agora, ela fala com Avram sobre essa questão. Então, imagina só a situação. Avram tem diante de si essa questão, as duas já não estão se dando bem, já não estão se entendendo mais. Agar está gestante. Então, devido a essa confusão, olha o que aconteceu. Vaiomer Avram el Sarai, Hine shifchater beyader es asila hatov beinair vetaner Sarai vativrar mipaneha. E disse Avram para Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, afligiu a Agar, e ela fugiu de sua face. Detalhe, Agar estava gestante. Imagina só, gente, naquele ambiente, naquela situação, confusão ali, e ela gestante saiu, fugiu. Imagina, teve essa atitude. Verso 7. E encontrou-a um malar, Vayamtsa Malach Adonai, um mensageiro do Eterno. Nesse caso, gente, malar, a palavra malar quer dizer puramente mensageiro, mas quando se trata de um malach Adonai, portanto, um mensageiro do Eterno, no português nós usamos uma expressão, uma palavra chamada anjo, tá, gente? Mas você não vai encontrar na Torá a palavra anjo, não existe. É apenas uma expressão nossa do português e também dos demais idiomas para expressar um ser que é mensageiro do Eterno. Entendeu? É isso. Aí, vou voltar aqui o texto. Então, encontrou-a um anjo, um mensageiro de Adonai, junto a uma fonte de águas no deserto, sobre a fonte do caminho de Shur. Aqui uma ilustração. E disse para ela: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e aonde vai? Ela respondeu: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Pelo que a gente já acabou de ler anteriormente, né? E disse para ela um mensageiro de Adonai: volte para sua senhora e humilhe-se debaixo da mão dela. Então ela estava totalmente vulnerável aqui, correndo perigo diante de coisas que poderiam acontecer com ela, com os animais, né, inclusive. E disse para ela o mensageiro de Adonai: aumentarei muito os seus descendentes. Eles serão tantos que não se poderá contá-los. Interessante, que nasceria, no caso, né, Ishmael, e o Eterno faz essa promessa a Agar de que seriam incontáveis. Existem características que são muito próximas de Yitzhak e de Ishmael para as coisas que aconteceram, né? Claro, cada um seguiu o seu caminho conforme ao querer do Eterno. Verso 11. E disse para ela um malach de Adonai: veja, você está grávida e dará à luz um filho. Você deverá dar-lhe o nome de Ishmael, aqui em vermelho, ó. Ishmael. Elohim, presta atenção. Tanto é que a palavra Shema está aqui, ó. Shin, Men, Aim. Shema. Ele é uma das formas de se referir ao Eterno. Tá?
pois Adonai prestou atenção à sua miséria, sua pobreza. O Eterno, ele não tapou os olhos para Agar. Então, para você ver, uma egípcia, tá? Uma egípcia. O Eterno não despreza a pessoa que é de outras nações. O Eterno viu a situação dela, né? E agora ele já faz essa promessa aqui. O mensageiro do Eterno traz essa mensagem do Eterno. Verso 12. Ele será um homem semelhante a um jumento selvagem. Isto é, sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E viverá em animosidade contra todos os seus parentes. Então, os descendentes de Ismael, até hoje, têm exatamente essa característica aqui do verso 12. Tá? Ok, então, o Malach traz a mensagem do Eterno. Vatikra Shem Adonai Hadover Eleha Ata El Roi Ki Amra Hagam Halom Raiti Aharei Roi. E chamou o nome de Adonai, que conversou com ela, né? Você é, aí Agar chamou ele assim, você é El Roi, o Eterno que me viu, pois disse, eu realmente vi o que me vê. Então ela sabia que se tratava de um ser celestial, que representava o Eterno. Portanto, ela, ao vê-lo, considerou ali um dia muito marcante, né? E a partir da mensagem que ela recebeu. Esse é o motivo de o poço ter sido chamado Be'er Lahai Roi, poço daquele que vive e vê. Ele se encontra em Kadesh e Bared. Agar deu à luz um filho para Avram, e Avram deu o nome de Ishmael. Com certeza Agar passou a informação para Avram a respeito do mensageiro que deu o nome, né, da criança. Então deu o nome de Ishmael ao filho gerado por Agar. Que maravilha! Então a gente tem aqui, ela foi socorrida por uma Malach do Eterno e ela passa essa informação para Avram. Nasceu o pequeno Ishmael. Avram tinha 86 anos de idade quando Agar teve Ishmael para Avram. Quando Avram tinha, capítulo 17, agora um novo tópico. Quando Avram tinha 99 anos, apareceu Adonai para Avram e lhe disse, Ani El Shaddai, eu sou El Shaddai, que significa Elohim que te guarda e cuida de você. Ande na minha presença e seja perfeito. Olha só, a expressão aqui, Ani El Shaddai, eu sou El Shaddai, nos mostra que o Eterno estava dizendo para Avram que ele, o Eterno, é quem sustentava Avram, é quem o estava sustentando. Porque a palavra Shad, aqui por exemplo, significa peito, mama. Então, o Eterno estava sustentando, assim como uma mãe sustenta seu filho, que o nutre, que dá o alimento para ele, o leite materno, da mesma forma o Eterno nos nutre. Ele é o nosso El Shaddai. Nós somos nutridos pela sua palavra. Ela que nutre a nossa vida, o nosso coração, o nosso caráter, entendeu? A nossa personalidade é nutrida pela palavra do Eterno. Estabelecerei minha aliança entre mim e você, e aumentarei muito seu número. O Eterno vai fazendo essas promessas para Avram, e ele vai guardando tudo isso, vai ouvindo. Vaipol Avram al panav, vaidaber oto Elohim lemor. Avram prostrou-se com o rosto em terra, e Elohim continuou falando com ele, certo?
Aí vem o verso 4. Ani hine briti ata verata lav hamom goim. Quanto a mim, esta é minha aliança com você. Você será o pai de várias nações. Imagina, né? Avram ser pai de várias nações. Isso é muito incrível, né? Você ter uma descendência dessa forma. Velo ikra od et shemcha Avram verhaya shemcha Avraham ki av hamom goim netatircha. Seu nome não mais será Avram, que significa pai exaltado ou alto, né? Pai elevado. Seu nome será Avraham, pai de muitos, pois eu fiz de você o pai de várias nações. Então olha só. Se Avram é o pai de várias nações e a gente tem que honrar pai e mãe, então as nossas atitudes precisam honrar o nosso pai Abraham, a nossa mãe Sara. Tá? Então quando o Eterno dá o pronunciamento, ele faz o seu pronunciamento sobre honrar pai e mãe, também é honrar o nosso pai Abraham. É importante ter consciência disso e lembrar de sempre fazer isso, de sempre honrar o nome de nossos pais, o nome de Abraham, sermos como ele foi, confiante no Eterno e nunca deixar o nome de Adonai e não manchar o nome do Eterno. Agora, olha só, vamos analisar aqui com calma o nome de Avraham, se tornará Avraham. Então, o nome de Avram, vamos ver isso com calma. Veja só, eu trouxe aqui o nome dele, tá? Avram, para essa região. Olha o que vai acontecer. Abrão, melhor dizendo, tá? Avram significa pai exaltado, já está aqui em cima, né? O Eterno disse que seu nome agora seria Avraham. Avraham. Está aqui. Avraham. Repara que a diferença da fonética e da escrita que ficou. Porque o que foi acrescentado no nome de Avram, que agora se chama Avraham, foi justamente essa letra aqui que eu coloquei em vermelho, tá? Que é a letra Re. Re. Que significa ou simboliza barreira. Ou melhor, desculpe, significa furo, porque tem essa pequena abertura aqui, ó, nessa perninha da letra do lado esquerdo, tá? Não sei se está muito pequeno para você, eu acho que dá para ver, né? Tá vendo aqui no lado esquerdo, você tem entre a perninha na vertical e o traço lá na horizontal, não fecha. E quando fecha é a letra Het. Quando não fecha, como é o caso aqui, letra Re, tá? Então, olha só, a letra Re significa furo, uma abertura que foi feita. Portanto, o que isso significa? Em segundo lugar, o Eterno colocou uma das letras do seu nome, das 4 consoantes, no nome de Avraham. Então, o que entendemos? Que o Eterno, ele abriu uma nova fase na vida de Avraham. Antes desse momento, sem filhos. A partir desse momento, com filhos. Além disso, a gente pode entender o seguinte, que abrir aqui vai abrir a compreensão, o entendimento de Avraham com o Eterno. Agora Avraham está pronto para conversar com o Eterno, para receber mais instruções, demonstrou ao Eterno a sua confiança, a sua emuná, tá certo? Então por isso ele recebe aqui mais uma letra do nome do Eterno. Que maravilha, né? Ok. Eu o tornarei muito fértil, diz o Eterno. Farei nações de você.
reis descenderão de você. Estabeleço minha aliança entre mim e você, e com os seus descendentes, pois de você, geração após geração, como uma aliança eterna, para ser seu Elohim e o Elohim de seus descendentes depois de você. Então olha só como uma série de promessas o Eterno vem fazendo. Abraham agora, né? Agora eu posso falar. Abraham vai recebendo tudo isso, ele vai ouvindo com muita atenção, certo? E o Eterno continua: eu darei a você e a seus descendentes, depois de você, a terra em que agora são estrangeiras, a terra de Canaã, como posse permanente, e serei Elohim deles. Olha que interessante. Então, a terra de Canaã estava sendo preparada para receber o povo de Israel. Ora, por que o Eterno não fez com que Abraham herdasse logo a terra de Canaã? Por que não? Por que não? Bem, ainda faltava a misericórdia do Eterno, a sua misericórdia. O Eterno é longânimo. Ele espera que a pessoa se arrependa dos seus erros, né, dos seus tropeços, e faça de chuva que volte. Então, se você olhar, por exemplo, para o livro de Vaikra, Levítico, eu não recordo agora o capítulo, mas em que o Eterno ele proíbe o povo de Israel de certas práticas, entendeu? Então, essas ditas práticas que o Eterno recomenda que o povo de Israel não aprenda, o povo em Canaã fazia todas elas. Entendeu? Todas elas. E muito mais. Então, o Eterno quis sim destruir as pessoas que ali estavam pela índole, pelo comportamento que elas tinham. Tiveram a chance de se arrepender, mas não aproveitaram a oportunidade. Incrível, a gente observa assim e vê qual o motivo, né, de algumas coisas, como Abraham, que ainda não tinha chegado lá no território de Canaã. E disse Elohim para Avram: quanto a você, guarde minha aliança, você e seus descendentes depois de você, geração após geração. Verso 15. E disse Elohim para Abrão, aqui já é Abraham: Sarai, tua mulher, não chegará. Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, pois seu nome será Sara. Shema, né? Ela se chamará Sara. E aqui nós temos uma pequena análise sobre isso, como por exemplo, aqui, ó, o nome dela antes, Sarai, significa princesa, princesa. Depois disso, vale lembrar, né, que quando princesa, aí algumas pessoas podem pensar que se trata, né, de que Sara vivia ali como aquela coroa, né, sobre a cabeça, deitada sobre vários travesseiros, ou então um trono, vivendo como uma princesa. Castelo de diamante, né? Mas não tem nada a ver com isso, gente, tá? Princesa, não tá falando disso. Isso aí tem a ver com a cultura europeia e que mais? E seus contos, suas lendas, enfim, suas histórias, ok. O texto aqui, Sara, significa princesa, não tem nada a ver com isso, com o europeu, a cultura europeia, enfim, o que seja lá. Nada, tá? Então, princesa significa aquela que representa, aquela que traz nas suas mãos suas atitudes que representam alguém que está acima dela. Então é isso, tá? Sarai. E aí, veja só, olha o que vai acontecer com o nome dela.
O Eterno manteve a letra Shin de Sarai, passou a ser Sara. Shin, Resh, que se repete também, o Resh. E a última letra é que foi alterada no nome dela. Tá? Saiu aqui a mão, que é a letra Yud, e foi colocado a letra Re. Abertura, o furo, como eu falei ainda há pouco. Você entende que nesse momento de mudança, como que uma chave que gira, né? Então, Sarai, agora que ela vai conceber, nós vemos aqui na estrutura do nome dela, as letras em hebraico, dizendo isso, fervilhando isso. Como assim? Ora, só no lugar da letra Yud, voltando aqui, no lugar da letra Yud, ele entrou a letra Re. Isto é, a mão do Eterno foi quem resolveu a situação de Sara, que agora se chama Sara, Sarai, que agora é Sara. Pronto. A mão do Eterno agora estava sobre ela, no sentido em que ela iria agora conceber, tá certo? E tinha que ser um bebê que viesse um herdeiro das entranhas de Abraham, dele, tá? E eu o abençoarei e te darei um filho por meio dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, Sara. Reis de povos virão dela. Então imagina, é por isso que inclusive, deixa eu só voltar aqui. Ó, Sarai, princesa. Sara também é princesa, mas só que Sara também traz um ar de, deixa eu lembrar aqui a expressão, a palavra, fidalga, no português, né? Fidalga. Ou seja, uma pessoa, uma mulher de posição importante agora, porque ela vai ser mãe de muitas nações. Dela nascerá, obviamente, Yitzhak, e de Yitzhak por diante o povo vai se multiplicando, o povo do Eterno, né? O povo de Israel. Tá? Agora sim, que os reis viriam até ela, né? Verso 17. Então Avraham se prostrou com o rosto em terra e riu, e disse em seu coração: a um homem de 100 anos nascerá um filho? E Sara, aos 99, dará à luz? E duvidavam. Avraham mostrou essa sua postura, né? Mas aí vem o verso 18. Vaiomer Avraham el ha-Elohim Lo Ishmael Ihyeh lefanecha. E disse Avraham para Elohim: que Ismael viva diante de ti. Que Ismael viva diante de ti. Ele queria que o menino sobrevivesse. O primeiro filho dele, né? Imagina. Só não era o filho da promessa, tá? Ismael, não era. Tinha que ser com Sara, esse filho. E disse Elohim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome de Yitzhak, a mão que traz o riso, né? Aqui, ó. Yitzhak, tá aqui, ó. Estabelecerei com ele a minha aliança como aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Então, olha só que incrível, né? A gente tem aqui, infelizmente, inclusive, essa questão com Ismael, a gente, sabe, vê, não era para ser Ismael, era para ser Yitzhak. Contudo, Sara se adiantou, e aí Abraham concordou, e disso nasceu Ismael, né? Desse atropelo aí, dessas situações. Mas o objetivo do Eterno desde o início era o nascimento de Yitzhak. Quanto a Ismael, eu ouvi o seu pedido.
eis que eu o abençoarei e o farei fecundo e o multiplicarei sobremaneira. Olha só a semelhança que eu falei há pouco. 12 príncipes ele gerará, e eu o farei uma grande nação. O Eterno continua fazendo promessas aqui, inclusive envolvendo Ismael. Tá? Mas a minha aliança, olha só, eu a estabelecerei com Yitzhak, que Sara te dará por este tempo no próximo ano. Isto é, no outro ano, em relação ao dia daquela mensagem, um ano depois, nasceria realmente Yitzhak. Verso 22. Vaichal ledaber oto, vaial Elohim me'al Abraham. E quando terminou de falar com ele, Elohim retirou-se de Abraham. Certo. Então nós concluímos por aqui, gente, tá? O nosso estudo. Eu quero agradecer a sua participação aqui conosco. E nós como servos do Eterno, acompanhando o estudo dessa maravilhosa porção com o nosso querido professor Leniel, e aqui no encerramento a gente aprende a lição de confiar no Eterno, manter a nossa emuná nele, no Eterno, nas suas palavras. Então, se o Eterno falou, irá se cumprir, e irá se cumprir no devido tempo. Como, por exemplo, a ressurreição de mortos. Haverá, né? Haverá essa prestação de contas de todo ser humano com o Eterno. Haverá. Então, que a confiança no Eterno, que a nossa confiança no Eterno possa estar sendo apurada a cada dia, aperfeiçoada sempre, a cada instante, tá? Para que possamos agradar ao coração do Eterno, para que Ele nos veja e veja um bom coração de uma pessoa que quer sempre estar próximo dele, tá bom? Ok, então, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui conosco, tá certo? Por ter nos acompanhado até aqui, por ter acompanhado os estudos com Moré Leniel, por ter acompanhado esse momento final comigo. Foi uma honra poder participar com o nosso querido Moré Leniel. Também vai ter outros estudos de Shabbat que vai participar 2 professores e até 3 professores, né? Um para cada um. Mas quando chegar o momento, claro, vocês vão saber, tá certo? Ok. Então, convido você para juntos recitarmos a Brikat Kohanim, a bênção sacerdotal, com o nosso querido irmão Yosef Torres.
Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar, que vem de Adonai. Amém. Elohim Melech Neemam. Elohim é Rei fiel. Maravilha. Todarabá, muito obrigado, meu querido irmão Yosef Torres, pela sua linda voz, pela linda recitação da Birkat Kohanim. Tá bom? Ok, então, não perca os estudos, certo? Semanais que estão realizando com o nosso querido Moré, nossos professores, Marcos Aurélio, com o estudo dos profetas, né? A Haftará, analisando os profetas. Também o nosso querido irmão Márcio Luan, com o programa Arte Escrita, um artista de primeira. Né? Também o nosso querido Moré, professor Marcos Felipe, com o programa Momento do Hebraico, sempre com grandes lições para todos nós. Isso na terça-feira, né? Nesta quarta-feira eu não tenho certeza da programação. Não sei se vai ter ou não, mas já concluí. Inclusive, mais uma vez aqui, quero agradecer a todos os irmãos, certo? Que participaram conosco dos estudos de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários, tá? Concluímos, eu fiz lá as considerações finais, agradeço a todos os irmãos pelas felicitações e agradeço mais uma vez quem não chegou a acompanhar lá, mas assistiu algum vídeo. Você que ainda não acompanhou o estudo de Atos, está na playlist, convido você a participar, a acompanhar desde o início, tá? Desde a introdução, e aí eu tenho certeza que você vai se deliciar, tá bom? Mais uma vez, Todarabá. Agora eu vou me concentrar, inclusive, sobre Atos dos Emissários, vou me concentrar na preparação do PDF para compilar todos os slides que eu utilizei em um único PDF e a partir daí compartilhar com você no Telegram, tá bom? Mas quando chegar o momento eu vou avisar, tá certo? Vai dar trabalho, inclusive. É um trabalho minucioso. Então não vai ser hoje nem amanhã que eu vou fazer isso, mas eu já estou entrando em ação para elaborar isso, tá bom? Ok. E na quinta-feira, eu falei quarta, né? Então não sei se já vai entrar o estudo da nossa querida Morá Suzana, se é nessa ou na outra, não sei se vai ser outro dia também. Então isso está sendo fechado ainda, tá? E na quinta-feira, nosso querido professor Renato de Prísio, com o programa Um Pedacinho da Torá, diretamente lá do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? Apresentando aí, trazendo grandes lições para as nossas vidas. E na próxima sexta-feira, a Parashat de número 4, tá certo? Eu acredito que deve ser o nosso querido Moré Daniel, se eu não estiver enganado, tá bom? Então é isso, meus queridos. Desejo a você e a toda a sua família Shavua Tov, uma boa semana e que o Eterno possa te abençoar sempre, sempre, tá bom? Bem, agora que o canal já voltou com as músicas, né? Já podemos colocar aqui livremente. Eu tava com saudade aqui de uma música de Raparvarim. Raparvarim. Olha só. Que é a música? Qual é? Matoca Tapua. Matoca Tapua. Maçã doce. Olha só. Uma música bem ritmada. Um violão ali bem tocado. Vamos lá. Então vamos cantar juntamente com a dupla Raparvarim. Mais uma vez, Shavua Tov, uma boa semana e que o Eterno te abençoe sempre, sempre. Tá certo? Lehik Traot. Até logo. הנה חמו מיטה, תחת אומרת, את נותנת לי בגדים בכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, אין זה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוקה דבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מתוקה דבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. כן רק אותי את אומרת
כל ימיים. זה נשמע מתוק מדבש, אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה. זה סיפור ישן חדש. מתוק התפוח, הים מלוח, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפוח, הים מלוח, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. אין לך מומיתה ככה את אומרת, את נותנת לי קדימה בכל חיי. שימו לב, תקשיבו ידידיי, איזה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק התפוח, הים הוא מלוח, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפוח, הים הוא מלוח, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיים. זה נשמע מתוק מדבש, אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה. זה סיפור ישן חדש. מתוק התפוח, הים הוא מלוח, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפוח, הים הוא מלוח, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפוח, הים הוא מלוח, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. בואו תנסו. מתוק התפוח, הים הוא מלוח, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב.